Hoje, a nossa exploração foca em um conceito de engenharia que, honestamente, quebra paradigmas de um jeito espetacular. E sabe qual é a parte mais fascinante? Essa grande ruptura não nasceu num laboratório acadêmico bilionário isolado do mundo. Não, ela veio da observação pura e da prática diária de uma oficina de manutenção lá no bairro Anil, na cidade de Coelho Neto, no Maranhão. Essa é daquelas histórias incríveis sobre como entender a natureza pode literalmente reescrever as regras da tecnologia. Para começar, a gente precisa encarar um paradoxo bem inquietante que existe no mundo de hoje. Por que a engenharia moderna insiste em criar máquinas que parecem projetadas para lutar contra a própria matéria? Pensa bem, a indústria constrói motores cada vez mais rápidos, cada vez mais exigentes, mas faz isso usando um princípio de força bruta que consome e queima essas máquinas de dentro para fora. É um design que vive em conflito constante com os próprios materiais de que ele é feito. Então, vamos entrar de vez na seção 1, o problema do calor. É hora de entender quem é o grande vilão silencioso do design mecânico e elétrico hoje em dia. Funciona assim. Quando um motor convencional precisa entregar mais potência, a solução padrão da indústria é basicamente injetar mais corrente. Eles aumentam a amperagem. Mas aí que está o problema fundamental. Essa alta corrente age como se fosse um martelo de força bruta, batendo sem parar nos átomos de cobre. Isso gera um atrito atômico devastador. É o famoso efeito Joule, que na prática a gente pode chamar de um verdadeiro e destrutivo martelamento térmico. E o resultado direto desse processo? Um desperdício absurdo de energia e de material só para tentar controlar todo esse calor. Essa ineficiência crônica obriga os engenheiros a inventarem sistemas complexos de ventilação, a usar fusíveis gigantes e a apelar para isolantes químicos que custam uma fortuna. Ou seja, gasta-se uma energia gigantesca só para combater um problema que o próprio design criou. O resultado final são motores muito pesados, super caros e que, inevitavelmente, falham toda hora. E é por isso que a gente avança para a seção 2, a sabedoria do Sol. Para achar uma saída real para esse gargalo, precisamos olhar para cima e buscar inspiração na fonte de energia mais perfeita que existe. E esse contraste explica absolutamente tudo. Olha que coisa fascinante. Se o Sol pegasse toda aquela energia bruta do seu núcleo, que vem da fissão nuclear intensa, e transmitisse isso de forma direta, ele iria se consumir e explodir em questão de segundos. Não sobraria nada. Mas a natureza faz algo genial. Ela modula essa energia. O Sol eleva a tensão dessa força astronômica para que ela viaje e se manifeste lá na coroa solar de um jeito totalmente seguro, sem destruir a própria estrutura da estrela. E o grande pulo do gato aqui é entender que a alta tensão funciona como uma espécie de pressão energética. É uma força invisível que direciona e organiza todo esse fluxo. Esse mecanismo despenca o nível de agressão à matéria por onde a energia passa. E é justamente isso que permite que uma quantidade absurda de potência flua sem carbonizar tudo que encontra pelo caminho. Agora, na seção 3, vamos falar sobre o segredo das torres. Porque a parte mais legal é que essa sabedoria cósmica não está restrita ao espaço sideral profundo. Trazendo isso para as nossas cidades, a lógica fica muito clara quando a gente compara fios normais com aquelas linhas de transmissão de energia gigantes. Para cruzar o país inteiro sem perder a eficiência, as empresas elevam a tensão para níveis absurdos, tipo 500 kV. Fazer isso faz a corrente, a nossa famosa amperagem, cair lá para o chão. Com essa matemática genial e simples, cabos de alumínio relativamente finos conseguem transportar uma potência colossal, rodando frios por milhares de quilômetros, sem derreter absolutamente nada. E tudo isso joga a luz sobre um fato formidável que está o tempo todo na nossa cara. Ali nas estradas. O melhor isolante do mundo para energias extremas não é uma camada grossa de borracha, nem um verniz químico mágico. O isolante supremo é pura e simplesmente o espaço vazio. É aquela distância geométrica meticulosamente calculada entre os cabos pendurados lá no alto das torres. Mas espera aí, tudo isso levanta uma questão gigantesca. Se nós sabemos transportar energia com esse nível surreal de eficiência pelo mundo inteiro, por que essa lógica espetacular parou na porta das nossas casas? Por que não entrou no design dos motores do dia a dia? Afinal, por que nossos eletrodomésticos e máquinas industriais ainda precisam fritar de tanto calor? Isso nos prepara perfeitamente para a seção 4, o motor de campo expandido. É aqui que entra a inovação prática brilhante do pesquisador Natanael da Silva Santos. A diferença desse conceito é simplesmente revolucionária. Em vez de depender da alta corrente, que é pura força bruta e inevitavelmente ataca o material gerando calor e atrito,
o motor de campo expandido inverte essa lógica destrutiva. Ele passa a operar com alta tensão e baixa corrente. O que acontece? Isso cria um campo magnético muito mais rápido e poderoso, só que eliminando por completo aquele martelamento térmico nas bobinas. No fim das contas, a física trabalhando a favor da estrutura da máquina e não contra ela. O projeto foca em 3 passos cruciais para imitar o cosmos dentro de um motor. Primeiro, elevar a tensão para baixar a corrente, tirando aquele peso atômico brutal da equação. Segundo, expandir a geometria espacial interna para acomodar essa nova tensão de forma segura. E terceiro, que é a consequência de ouro dessa estrutura livre, a eliminação absoluta do atrito térmico. A gente sabe que o grande pesadelo da engenharia elétrica é o curto-circuito, certo? Aquela formação perigosa de plasma. Mas a aplicação do isolamento espacial resolve isso com uma maestria incrível. Quando as bobinas internas são afastadas usando uma proporção exata, exatamente como as torres de alta tensão fazem lá no alto, o campo elétrico se manifesta com total segurança. Dá para descartar de vez os isolantes e vernizes químicos que sempre acabam estragando com o tempo. A própria geometria inteligente protege o sistema todo. E ao adotarmos essa geometria espacial sem medo, entramos na nossa seção 5, a era da energia fria e o fim definitivo do atrito. Como a corrente continua muito, mas muito baixa nesse motor de campo expandido, a máquina literalmente roda fria. Os impactos disso são absurdos. Sem calor, corta-se imediatamente todo o peso e o custo monstruoso dos sistemas de resfriamento. Adeus ventoinhas, convecção forçada, radiadores. Tudo isso some. Também dá para eliminar peças de segurança gigantes como os varistores complexos. E de forma surpreendente, a quantidade e o peso do cobre caem drasticamente. Todo o interior do motor fica incrivelmente otimizado. O resultado prático é um design profundamente democratizado e eficiente. Essa sacada extraordinária que veio da prática em uma oficina prova de uma vez por todas que as máquinas podem ser muito mais leves, infinitamente mais duradouras e, claro, bem mais baratas de produzir. E tudo isso alcançado simplesmente porque tiramos de cena o calor e o atrito, que são justamente o que destrói o motor com o passar do tempo. A grande filosofia por trás de tudo isso é ao mesmo tempo simples e extremamente poderosa. Observar com atenção a simplicidade da natureza supera de longe a complexidade extrema e muitas vezes cega da nossa indústria moderna. É uma lição fantástica sobre parar de brigar contra as leis naturais e começar finalmente a orquestrar essas leis a nosso favor. No fundo, a dinâmica das forças se resume a uma verdade incontestável. O campo elétrico não respeita a matéria. Tentar segurar essa força entupindo os motores de plástico, resinas e vernizes é um erro colossal de princípio. Abraçar o design espacial e imitar aquele modelo do nosso Sol, onde a energia encontra um espaço limpo e livre para fluir, é sem dúvida um único método de engenharia que não tem como falhar a longo prazo. E para fechar a nossa exploração de hoje, fica uma grande provocação para refletirmos. Será que a engenharia atual está finalmente pronta para largar a força bruta e aceitar essa lógica majestosa e fluida do cosmos? Fica muito claro que o verdadeiro futuro da tecnologia não é criar cada vez mais atrito e bater de frente com os limites da matéria. O caminho é espaçar e modular o nosso potencial energético de um jeito limpo e inteligente, exatamente como as estrelas fazem. O caminho já foi iluminado. A pergunta que fica agora é: quando de fato essa nova era vai começar?